Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso Aprofundamento em Matemática e na aula de hoje nós vamos continuar, o conteúdo de geometria, que é a unidade 3, né? Então nós já vimos aqui essas duas partes, né? Números e operações, todo o cálculo algébrico e agora a geometria. Então, vamos lá para a nossa primeira questão de hoje. Sendo R paralela a S, observe a figura. O valor de x é... Bom, aqui nós vamos usar a semelhança de triângulo, né? Esse triângulo aqui, ó, menorzinho, esse aqui, ele é semelhante com esse triângulo maior aqui, ó. Vou colocar aqui as letras aqui, ó. Aqui é A, vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D, aqui de E. Então, toda vez que você tem um triângulo, né, no caso esse maior aqui, ABC, e você traça uma paralela a um dos lados, você forma um outro triângulo aqui, esse menor, que é semelhante a esse triângulo maior. Eles são semelhantes porque esse ângulo aqui, ó, é igual de cá, retas paralelas cortadas por uma transversal, tá vendo? Esses dois ângulos são os correspondentes, assim como esse aqui é congruente com esse. E esse aqui é o ângulo comum, né? Então, se dois triângulos têm dois ângulos congruentes, eles são semelhantes. Significa que os lados homólogos são proporcionais. Então, vamos pegar aqui esse ângulo aqui. Quem que é o lado homólogo? O lado que está oposto a esse ângulo aqui é chamado de lado homólogo, DE. Ele é homólogo com BC. Então, nós vamos montar a seguinte proporção. 8 está para 10. Assim como esse lado x aqui, que é oposto a esse ângulo D, ó, o homólogo a ele é o que está oposto ao ângulo B, que é o AC. Então, nós vamos colocar aqui, ó, x, assim como x, oposto a esse ângulo B, é esse ângulo todo aqui, AC, né? Esse lado todo aqui, AC. X mais 5. Agora é resolver essa equação e achar o valor de x, né? Multiplicando cruzado aqui, produto dos meios igual a produtos extremos, usando a propriedade da proporção. Então vai ficar 10x é igual a 8x mais 40. (2x), 10x menos 8x dá 2x, igual a 40. Aqui a gente tira que x é igual a 40 dividido por 2, x igual a 20. Então, a resposta aqui, letra E. Tranquilo? Então, vamos lá, mais uma questão. A medida do lado BC do triângulo abaixo é... Ele está querendo esse lado BC aqui, ó, que eu vou chamar de x, tá? Olha, aqui nessa questão, e na próxima, nós vamos usar a chamada lei do cosseno e lei do seno. No caso aqui nós vamos aplicar a lei do seno, e na próxima questão a lei do cosseno. A lei do seno a gente aplica quando nós temos o seguinte, ó, dois ângulos e dois lados, né? E um deles desconhecido aqui no caso, tá? Então a lei do seno diz o seguinte, ó, vamos pegar esse ângulo aqui, ó, o lado oposto a ele, que é x, está para o seno do ângulo, caso seno de 60 graus, assim como o lado oposto a esse segundo ângulo aqui, ó, de 45 graus, que é 7, está para o seno desse ângulo aqui de 45 graus, seno de 45. Então você aplica a lei do seno quando você tem dois ângulos e dois lados, né? Sendo que um deles é o que a gente quer determinar. E aqui ele deu uma tabelinha aqui do lado, sobre a lei do seno, o valor, né, do seno de 60 e o seno de 45 graus, que é o que nós vamos precisar aqui, tá? Então vou pôr aqui, ó, x está para, aqui, ó, seno de 60 graus. Aqui, ó, seno de 60 graus. Aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Esse aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Assim como 7
está para o seno de 45. Está aqui seno de 45, ó, isso aqui, raiz de 2 sobre 2. Bom, vamos multiplicar cruzado aqui, nós vamos ter x raiz de 2 sobre 2. Poderia cancelar esse 2 com esse 2 aqui, tá? Mas não vou fazer isso, então vamos multiplicar cruzado. Aqui é igual a 7 raiz de 3 sobre 2. Agora sim, posso cancelar esse 2 com esse 2, né? E vou passar o raiz de 2 dividindo. Então vai ficar x é igual a raiz de 3 sobre raiz de 2. Nós vamos racionalizar o denominador, multiplicando por raiz de 2 aqui em cima e embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, que é 2. Então, nosso x aqui, que é o lado BC, que está procurando, é raiz de 6 sobre 2. Nossa resposta aqui é a letra B. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Nessa questão aqui, nós vamos aplicar a lei dos cossenos, né? Tem a lei do seno e a lei do cosseno. A lei do seno nós aplicamos no exercício anterior. Então, aqui vai ser a lei do cosseno. Quer ver? Olha a questão. O triângulo ABC abaixo é equilátero e a medida do seu lado está indicada na figura. A medida do segmento MP é igual a... Bom, o triângulo é equilátero de lado 4, né? Então, se aqui é 2, esse pedacinho aqui, AM, vale 2 também, né? O lado aqui é 4. AP, o lado aqui é 4 do triângulo equilátero. PC é 1. Então, aqui é 3. Como o triângulo é equilátero, os ângulos todos são iguais a 60 graus. Então, ele está querendo essa medida MP, ó, é onde nós vamos aplicar a lei dos cossenos. A gente aplica a lei dos cossenos quando você tem dois lados, o ângulo entre esses dois lados, ó, tem aqui nesse triângulo AMP, tá? Tem um lado AM que vale 2, AP vale 3, e nós temos o ângulo entre esses dois lados. E a gente quer determinar o lado oposto a esse ângulo de 60 graus aqui, tá? Então, nós temos que ter aqui, para aplicar a lei dos cossenos, vamos dizer, 3 lados, né? Que é esse e esse aqui, um MP, e um ângulo entre dois lados. Então, dessas 4 medidas aqui, ó, os 3 lados e o ângulo, uma é desconhecida. No caso, é esse aqui, x, que eu vou chamar de x. E para isso, nós vamos aplicar a lei dos cossenos, que diz o seguinte, ó. O lado oposto a esse ângulo aqui, ao quadrado, ó, no caso x ao quadrado, ele é igual à soma dos quadrados dos lados que formam o ângulo. Quem está formando o ângulo de 60 graus são os lados 2 e 3. Então, você pega o quadrado desses dois lados. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes o produto entre esses lados, a medida desses lados. 2 vezes 3 vezes o cosseno do ângulo 60 graus. Só colocar aqui um esqueminha aqui dessa lei dos cossenos, um triângulo aqui, mais ou menos. Vamos pegar aqui x, vamos chamar aqui de A, aqui de B, esse lado aqui de C. Então, a lei do cosseno diz o seguinte, ó, C ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo, é igual ao quadrado dos lados, o quadrado das medidas dos lados, né, que formam o ângulo, menos 2 vezes o produto desses dois lados que formam o ângulo, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. No caso aqui, cosseno x. Então, essa é a lei dos cossenos, tá? O que eu apliquei aqui. Então, vai ficar x ao quadrado é igual
2 ao quadrado dá 4, mais 3 ao quadrado dá 9, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Cosseno de 60 graus, você viu que no exercício anterior ele deu uma tabelinha, né, com cosseno. Isso aqui ele estava exigindo que você já soubesse de cor qual que é o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é 1/2. Então você tem que guardar o seno, cosseno e a tangente, né, desses ângulos notáveis, que é 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá? Então aqui vai ficar x ao quadrado é igual, aqui dá 13, né, aqui eu vou simplificar, deu 6, então vai ficar 4 mais 9 dá 13, 13 menos 6 dá 7. Então x vai ser igual a raiz quadrada de 7. A resposta está aqui na letra B. Ok? Então vamos lá, mais uma questão. O polígono que tem 14 diagonais é chamado de... Ó, tem uma expressão aqui, uma fórmula, que nos dá o número de diagonais de um polígono. Essa aqui, ó, n multiplica n menos 3 sobre 2. Sobre 2. Bom, mas deixa eu explicar essa fórmula, porque de repente se você entender aqui a maneira de calcular as diagonais de um polígono, você não precisa decorar essa fórmula, né? Então, vamos ver aqui, vamos pegar um polígono aqui Bom, aqui eu não sei a quantidade de lados, pode ser um polígono de n lados, tá? A diagonal de um polígono, vou pegar aqui mais um aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar aqui assim, e aqui assim. Então veja bem, para traçar uma diagonal de um polígono, você desconsidera, né, esse vértice, esse e esse, porque se você pega esse vértice aqui, se você unir com os outros vértices adjacentes a ele, você não tem diagonal, você tem lado, né? Então as diagonais vão ser formadas unindo esse vértice aqui com todos os outros vértices restantes, né? Que seria tirando esses 3 aqui. Então se o polígono, então vou tirar 3 vértices, n menos 3. Então eu vou pegar cada um desses vértices aqui do polígono e multiplicar por esses n menos 3 vértices. Como são n vértices aqui, ó, então eu vou pegar todos os vértices, todos os n vértices, eu peguei esse, depois pego esse, depois pego esse, pego esse, pego esse, pego todos, né, e vou multiplicar por n menos 3, porque as diagonais, na hora de formar uma diagonal, eu não consigo formar uma diagonal com esse vértice aqui, nem com os 2 adjacentes a ele. Então eu vou conseguir formar com n menos 3 vértices. Só que quando eu faço esse produto n vezes n menos 3, eu estou contando uma diagonal 2 vezes, olha só. Quando eu peguei esse vértice aqui e uni com esse, eu contei essa diagonal. Quando eu chegar aqui nesse aqui, né, e unir com todos os outros, esse aqui foi contado de novo. Na verdade é a mesma diagonal, né? Então quando eu peguei esse n aqui e multipliquei por todos os outros n menos 3 vértices, cada um foi contado 2 vezes. A diagonal foi contada 2 vezes. Esse vértice com esse e depois esse com esse. Mas na verdade é um só. Então eu tenho que dividir aqui por 2. Essa é a justificativa dessa fórmula aqui. Número de diagonais é igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. No caso aqui é uma aplicação direta dessa fórmula aqui, essa questão, né? Tem 14 diagonais, então D é igual a 14. N vezes N dá N2, menos 3N sobre 2. Multiplicando para cá vai dar 28, né? Então vai ficar assim, N2 menos 3N igual a 28. Eu já vou passar para cá subtraindo.
igual a zero. Quando é uma equação do segundo grau, nós vamos achar as raízes aqui, que é o n. O delta é b ao quadrado, que dá 9, menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 4 vezes 1, vezes menos 28. Menos vezes menos vai dar mais. 28 vezes 4 vai dar 32, aqui vão 3, 8, 11, 102. 9 mais 112 dá 121. Então, as raízes, n é igual, contrário de b, troca o sinal de b, é 3, mais ou menos 11, que é a raiz quadrada de delta, né? Raiz quadrada de 121, sobre 2a. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos duas raízes aqui, né? 3 mais 11 dá 14, dividido por 2 dá 7. Essa outra raiz não vai servir, que vai dar negativo. 3 menos 11 vai dar menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Então, como não tem polígono com lados negativos, vai ser o polígono que tem 7 diagonais. Ele é chamado de epitágono. A letra D aqui. Agora, vamos só confirmar aqui. Veja bem, o epitágono tem... Isso, tá certo. Nós já chamamos N, né? É o epitágono. Tem 7 lados. Agora vamos ver o seguinte. Sabendo que esse polígono aqui é um epitágono, vamos supor que a gente queira calcular o número de diagonais. Olha só. Como tem 7 lados, eu vou pegar 3 vértices a menos para formar as diagonais. Então não tem nenhum desses 3. Então vou pegar 7 menos 3 dá 4. Aí vou multiplicar por todos os outros vértices, né? Pelos 7 vértices do epitágono. Então 4 vezes 7, isso aqui dá 28. Olha, mas cada diagonal aqui foi contar 2 vezes, né? Quando eu peguei esse vértice e peguei esse. Então tem que dividir o 28 por 2, que é igual a 14. Confere, ó, o epitágono tem 14 diagonais. Tá? Então, se você entender essa fórmula, é melhor, né? Você não precisa decorar, você entender o processo para calcular o número de diagonais. Ok? Então vamos lá para a nossa última questão de hoje. Na figura abaixo, AD é bissetriz do ângulo BAC e BC é igual a 3, que multiplica AB mais AC dividido por 2. Sendo BC igual a 18, sabendo-se que BD é o dobro de CD, o valor de AB em centímetros é. Olha, nessa questão, ele está falando da bissetriz aqui, né? A bissetriz é, no caso aqui, esse segmento que divide os dois ângulos em 2 ângulos congruentes, né? Divide um ângulo em 2 ângulos congruentes. Mas tem uma propriedade da bissetriz aqui que nós vamos precisar aqui para resolver essa questão. É a propriedade da bissetriz interna de um triângulo, que diz o seguinte, ó, vou fazer aqui do lado. Qualquer triângulo meio torto aqui, mas dá para entender. Então você traça a bissetriz aqui a um ângulo. Quer dizer que esse ângulo é igual a esse. Vou chamar esse lado de A, esse lado aqui de B. Essa bissetriz vai dividir o lado oposto em 2 segmentos. Eu vou chamar aqui de M e aqui de N. O teorema da bissetriz interna diz que esses lados aqui são proporcionais a esses segmentos aqui determinados no lado oposto. Ou seja, A está para M, assim como B está para N. Esse é o teorema conhecido como teorema da bissetriz interna. Nós vamos precisar desse teorema para resolver essa questão. Olha só. Ele disse que BC é igual a 18. E disse que, sabendo que BD, olha só, o BD aqui é o dobro de CD. Esse segmento aqui é o dobro desse, e tudo aqui vale 18, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos chamar aqui, por exemplo, de x. Esse aqui é 2x. E tudo aqui vale 18. Então, nós temos que 3x é igual a 18. Então, x é igual a 6.
Então eu tenho que aqui vale 6 e aqui vale 12. Bom, ele deu essa expressão aqui. Nós vamos aplicar a bissetriz interna aqui e vai dar um sistema, né, com essa expressão que nós vamos montar aqui, com o teorema da bissetriz interna e essa expressão aqui que ele deu. Tá? Vou apagar aqui só para dar um espaço. Então vamos lá. AB está para 12, aplicando o teorema da bissetriz interna. AB está para 12. Esse lado aqui, ó, está para esse segmento determinado aqui pela bissetriz, assim como o outro lado AC. Está para 6. Podemos simplificar aqui o 6 com 12, né? 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2. Então, multiplicando cruzado aqui, nós temos que AB é igual a 2AC. Agora nós temos um sistema com essa equação e essa aqui que ele deu aqui em cima. Eu vou substituir aqui já de uma vez. Ó. BC foi dado, ó, BC 18. Ó. Então nós temos que 18 é igual a 3, que multiplica AB, nós achamos aqui que AB é 2AC, mais AC, né, que está aqui, sobre 2. Passar para cá multiplicando. Deixa eu apagar aqui o teorema da bissetriz interna, para dar um espaço aqui. Multiplicar cruzado aqui, eu tenho que 36 é igual 2AC mais AC dá 3AC. Então vai ficar 3 vezes 3AC, vai dar 9AC. Então AC vai ser igual 36 dividido por 9 dá 4. Se AC é 4, aqui ó, AB é 2AC. Então AB é 2AC. Então AB é igual a 8. Que é o que está querendo, né? Está querendo o valor de AB aqui, ó. AB é 8. Então a nossa resposta aqui é a letra E. Certinho? Então eu fico por aqui e te espero lá no outro vídeo, né? Ainda tem mais questões sobre geometria, tá bom? Então até lá!